E eu vou começar com vocês. A primeira pauta aqui é sobre Borré, hein? Será que o Borré está reencontrando os caminhos, voltou a marcar gols? Quanto que é importante isso também para o centroavante que terminou em baixa no último ano, Leonardo? Para centroavante fazer gol é fundamental, né? É o oxigênio do centroavante. E ele entra, acho que no primeiro lance, o segundo lance, ele já tem o gol, fez 2 gols, participou do terceiro, dando um toque de muita categoria. Sempre ressalvando, é gauchão, é o Monson. Mas o Borré no ano passado não fazia isso. O Borré não fazia gol desde outubro. A bola batia na canela, ele adiantava demais, ele cabeceava para fora. Então, é um novo ano, com outro ambiente. Eu não sei se o Vaguinha ficou com essa impressão pelas entrevistas de final de jogo. E até antes do jogo, ali, eu estava ali no campo conversando com o professor Hélio Carraveta. Fui dar um abraço no professor Hélio Carraveta, que está de volta, eu não tinha conversado com ele. E aí, uma pessoa muito gente boa, e a gente estava falando, o Carraveta é apaixonado lá para Barcelona, morou em Barcelona, daí ele queria trocar uma ideia comigo e tal. E eu vi chegar a comissão técnica do Pesolano. Muito educados, cumprimentaram, eu estava ali, cumprimentaram também. Mas o Yuri Bigode. E eu senti o ambiente do Inter diferente, assim. E depois das entrevistas de jogo, eu percebi, eu tive a confirmação desse sentimento. Então, é um ambiente novo, os jogadores com trabalho novo, os jogadores entendendo o que o Pesolano quer, essa dinâmica de jogo. Então, começou tudo de novo. E o Borré começa nesse novo ambiente. Começar fazendo gols, Valério, é muito importante. Eu acho que ajuda até a recuperar a confiança. Eu acho que o que mais importante que o Borré, que a goleada de 4-0, eu acho que o Inter mostrou uma atitude diferente, Valério. É uma preocupação muito grande. A gente não viu isso contra o Novo Hamburgo, porque era outro treinador, era o Pablo, né? Então o torcedor estava esperando justamente esse momento de estreia do Paulo Pesolano. E assim, com muita calma, muita tranquilidade, falando bem sério, é Campeonato Gaúcho e eu não quero exagerar aqui, mas o time do Monson é muito fraco. O time do Monson é quase amador, Valério, o time. Então a avaliação ela fica muito prejudicada. Mas eu chamo a atenção para a atitude, que é a preocupação do torcedor do Inter. Será que o Inter vai ter aquele mesmo jogo cansado, aquele time amorfo, aqueles jogadores de novo, né? Começando o ano cansados, né? E isso não aconteceu. A gente viu, claro, um time bem diferente também. Esse time aí que jogou ontem, eu acho que nunca mais vai jogar junto, Valéria. Só para que a gente possa ter uma ideia. Esse time não vai jogar mais junto, não é um conjunto que está ali, né? Era muito mais uma análise do perfil do treinador e também análises individuais de jogadores. Então, assim, em termos de atitude, o perde-pressiona, tá? Foi algo que a gente viu, eu não esperava ver, e funcionou muito bem, durante 45 minutos, o Monson quase não tocou na bola e quase não passou do meio de campo, tá? E depois, algumas coisas, assim, de saída de bola de trás, que mudou, né? Aquele jogo 4-2-3-1. Tem perna, o time não tinha, o time caminhava. Não, mas não dá pra fazer início de temporada agora, os caras estão correndo mais do que correndo. Mas não dá pra ser definitivo mas em um time de guri. essa análise, porque o outro time fisicamente não existe. O outro tem jogadores visivelmente então fora de forma. A gente não pode fazer esse tipo de análise, tá? E não pode ser definitivo em nada também. Não pode ser definitivo em nada. Mas, por exemplo, a saída de jogo. Eu estava comentando com o Léo ontem, que estava comigo na cabine. O Inter, há 3 ou 4 anos, é o 4-2-3-1, chega no zagueiro, o zagueiro empurra para o lateral empurra para o ponta. E aí se vira com o Alan Patrick tentando girar ali no meio para criar alguma situação. Mudou a saída. O Inter faz uma... Esse é um modelo de jogo dele, né? Ele tem vários. Mas nesse modelo de jogo, uma saída de 3, com o Bruno Gomes recuado para fazer a saída pelo lado direito. Ele abre dois extremas que não são os extremas, um deles até que é o João Vitor que começou. Do outro lado, o lateral esquerdo, o Alisson, bem agudo. E os meias por dentro. 2 meias por dentro, Alex com muito boa movimentação, Tabata e o João Bezerra lá na frente, um centroavante. Então, mudou um pouco, assim, a gente já conseguiu ver uma diferença na ideia de jogo do treinador. Tá? Mas, repito, o mais importante é a questão da atitude dos jogadores. Ele faz uma saída 3+2, tem vários tipos de saída, né? O Roger fazia ela mais apoiada ainda, colocava os laterais e os 2 volantes. Então, o Mano é um cara que sai com muitos jogadores atrás da linha da bola. O que ele faz? A saída é de 3. Ontem foi o Bruno Gomes, era o cara pela direita, o Mercado no meio e o Vitor Gabriel na esquerda. E na frente os 2 volantes, o Ronaldo e o Benjamin. Os 2 na frente. E aí ele espetou o Alisson lá no lado esquerdo, o João Vitor no lado direito.
E os 2 meias por dentro, o Tabata e o Alex por dentro, e o centroavante lá na frente. Então fica um 3-2-4-1. O que ele vai fazer quando chegar o volante, o Vijagra? O Vijagra é o cara que faz a saída de 3, que era o que o Kudê fazia lá atrás. O volante vem para dentro dessa linha de 3, sai com a bola, e por isso que eu acho que o Bruno Gomes vai ser lateral. O lateral vem para dentro para se juntar ao outro volante. Então tu vai ter o 3 e o 2 com o lateral e o lateral esquerdo lá na ponta. O Bernabé, ele vai ter um protagonismo com se essa ideia permanecer. Já apareceu bastante dentro da área ontem. Porque o Bernabé, o Alisson, e ele disse isso na entrevista para vocês, Valéria, que ele foi orientado a ser mais agressivo no ataque. Então, quem dá amplitude de um lado é o lateral esquerdo, do outro o ponteiro direito. A gente projetou um time do Inter, tá? O Félix Torres, que desembarcou ontem à noite em Porto Alegre durante o jogo. Félix Torres, o Vijagra e o Mercado fazendo a série de 3. O Bruno na lateral direita. O outro volante vai ser o Alan Rodrigues, que ele está encantado pelo Alan Rodrigues, tem essa dinâmica. Um outro volante, né, o meia. Aliás, o Bruno Gomes no lateral. Bernabé, Vitinho, Alan Patrick e tem Carboneiro e o centroavante. Analisando agora individualidades assim, tá? O melhor jogador em campo contra o Novo Hamburgo não conseguiu repetir a boa atuação, o Benjamin, tá? Apesar da alta intensidade na marcação, ele errou alguns passes, pareceu mais nervoso do que no jogo no Beira-Rio. Então, também, o gramado é diferente. Não, mas o gramado muito bom. É que assim... Muito bom, mas é outro jogo, né? A bola tem outro ritmo. O gramado é bom, mas muda a dinâmica. O que aconteceu? O Novo Hamburgo fez um gol logo no início, né? 4, 5 minutos. E o Rogério Zimmermann, em vez de atacar para fazer o segundo, e ele tinha chance disso, o Inter estava ainda assim tentando se encontrar, ele baixou todas as linhas. Baixando todas as linhas, os volantes jogaram livres. Por que ele fez? Ele deixou só o centroavante marcando a série de bola. O que fez o Monson ontem? Tentou fazer. Se o Inter sai com 3+2, a bola sai do zagueiro e vem no volante, eles marcaram os 2 volantes do Inter. E o Benjamin ficou muito marcado, porque eles congestionaram, o Paulo Bari congestionou o meio. Muito difícil Isso jogar. atrapalhou o Benjamin, que é um jogador de toque curto. Ele é de movimentação, ele é de toque curto, não é o cara do toque longo. Tem uma projeção de crescimento? Tem. Mas ele precisa melhorar esse fundamento, do passe mais longo. Bom, o João Vitor fez o gol e eu achei ele pouco acionado no jogo, mas é um jogador muito interessante. O Alisson mostrou que também na parte ofensiva ele vai bem. Teve uma segurança porque não foi atacado pelo lado esquerdo. E o Bruno Gomes aí foi o melhor jogador para mim, o melhor jogador do Inter em campo, tirando o Borré, né? Porque o Borré fez 2 gols e uma assistência, mas o Bruno Gomes, que jogou quase o jogo inteiro, foi de novo assim muito bem como lateral e como meio-campista. Tem boas notícias, Valéria, desse primeiro jogo, mas com muita calma, tá? Porque foi um jogo assim contra um time, como eu disse, semi-profissional. Eu já tenho os 3 do quadrangular da morte, tá? Tá, tem 3. Guarda esses 3 aí que a gente vai falar muito também sobre ainda a tabela do Campeonato Gaúcho, mas trazendo também a participação da nossa audiência para vocês comentarem. O Rafael tá dizendo o seguinte, olha, é colorado, mas me desculpem, goleada ontem era obrigação, o time do Monson não serve como parâmetro. Tá, o Rafael disse isso. E o Milton Soares vem com a seguinte avaliação também. Parem de falar da fraqueza do Monson e valorizem as virtudes do Inter no segundo tempo que deu show a lá Pesolano. Que ele está falando aqui, ó. Fisicamente, o Inter teve muito menos tempo de preparação que o Monson. É a avaliação dele aqui. O Osmar Soares também fala sobre o Borré. Ó. O Borré sempre foi um bom jogador. E aqueles que são bons, né, tem como melhorar. Vocês concordam com a avaliação do Osmar? O Borré, embora ele tenha sido o maior goleador da era Gadiardo, o Borré não é aquele matador, aquele cara de trocentos gols. Até o Borré tem como uma característica dele perder muitos gols. Se a gente olhar aquele Grêmio e River, que o River vira o jogo, que é o jogo aquele que o Bressan faz o pênalti e tal, o Borré, ele perde gols na pequena área. O Borré não é um matador, mas, claro, tem razão o nosso amigo. Ele é um bom jogador, ele tem muita qualidade. É um jogador que vai estar possivelmente na Copa do Mundo. Não é qualquer um. Mas não é o 9 que vai te resolver com 30 gols na temporada. Olha aqui, o Rafael, eu falei do Rafael, o Everton também está dizendo, ó, o Mano contra o Monson, qualquer coisa que o Inter fizesse daria certo e ganharia o jogo. Mas não está errado, não está errado. Ele não está errado. A análise a gente precisa fazer porque o jogo aconteceu, mas tem que fazer as ressalvas que a gente fez a todo momento no jogo e estamos fazendo aqui. Viu o que é o futebol, né? O Inter pressionou, jogou bem, mas os gols, a decisão dos gols, elas todas têm a participação do zagueiro fora de forma.